Bom dia, sejam muito bem-vindas à nossa live. Bom dia. Vamos falar dos benefícios do colágeno. Gelatina funciona? Gelatina não funciona? Serve pé de galinha? Quanto que eu consumo? Qualquer tipo de colágeno, qual que é para pele, qual que é para articulação, o que é peptídeo de colágeno, o que é colágeno hidrolisado. Esse que eu compro na casa de produtos naturais serve para mim também? Nutri-socorro. Todo mundo fala que colágeno tem que tomar e outro tanto fala que não precisa para nada. Como é que eu sei que eu preciso de colágeno? Bom dia, meus amores. É sobre isso essa live super especial que eu vou estar com você hoje, tirando todas as suas dúvidas e explicando para você um beabá, te passando uma colinha completa, científica sobre usar ou não colágeno e entender qual é o melhor tipo e testar o colágeno que você está aqui. Enquanto isso, meus amores, vamos fazer o nosso momento inspiração, sempre 7h37 no Instagram e no meu canal do YouTube. Então vamos lá e nos inspirar um pouquinho, meus amores. Vamos lá. Antes de eu conhecer a Nutri, eu trabalhava até na hora do almoço. Eu já tinha até abandonado minhas hortas. Eu levantava muito inchada. O problema era da comida, né? Porque depois que eu comecei a usar a comida que a Nutri passou, foi uma benção. E eu tô me sentindo muito bem. Tô dormindo bem. E antes de eu conhecer a Nutri, eu trabalhava até na hora do almoço. Eu já tinha até abandonado minhas hortas. Eu só fazia almoço, lavava a louça, eu deitava no sofá e eu ficava o dia inteiro no sofá. Eu queria levantar de lá só para comer. E daí eu entrei no Google procurando uma nutricionista e eu achei a Nutri, que foi a minha salvação. Eu tenho mais disposição, porque você sabe, no sítio eu tenho horta, eu cuido de horta, eu cuido da minha casa é grande, eu cuido da minha casa sozinha. Eu estou muito mais disposta. Só de eu estar tão animada agora, para mim já é uma benção. Eu era muito doceira. Eu fiz bolo de aniversário para minha filha e eu não comi nada. Foi uma benção. E hoje eu tomo meu cafezinho preto, porque eu não larguei do café. Eu tomo meu cafezinho preto de manhã, mas tem açúcar. Quando a gente quer, a gente consegue, né? Isso que eu falei para minha cunhada, né? Que eu falei para ela que, pelo menos, a gente assistindo as lives, né? Já era uma benção. Porque tudo explicava tudo tão bem pra gente, né? Era muito bom. E não pense duas vezes. Vai em frente. Porque é muito bom. Foi tudo maravilhoso. Que lindo, né? A gente acordar. E alimentação saudável, emagrecimento. Você vem até mim porque de alguma forma você viu em algum lugar que eu consigo te ajudar com emagrecimento. E é verdade, eu faço isso mesmo. Principalmente para mulheres, né? Então eu sempre falo assim, eu sou Elaine Cristina Nutricionista, se você não conhece, seja muito bem-vinda se for a primeira vez que você está aqui. E eu ajudo mulheres e homens, muitas vezes marido dessas mulheres ou companheiros, a emagrecerem de forma 100% natural, saudável, reprogramando o seu metabolismo e conquistar emagrecimento e longevidade. Por que eu falo tanto sobre a questão de longevidade? Porque realmente é o que eu acredito, é realmente o que eu busco no meu trabalho. Eu sei que hoje nós mulheres temos uma vida muito diferente de poucas gerações atrás, porque tudo tem evoluído muito rápido. Então nós estamos hoje mais ativas e com idade mais avançada. As vovós de hoje não tem nada a ver com as vovós que ficavam na cadeira de balança no passado. E não tem nada de errado com as vovós que ficavam na cadeira de balança no passado. No entanto, a vida está mudando, a nossa rotina mudou, o nosso corpo está evoluindo e isso também é muito bacana. A medicina está à nossa disposição evoluindo e nós temos hoje mulheres mais longevas, nós temos homens mais longevos. Nós já temos a previsão de que nós vamos viver mais do que as gerações anteriores e as nossas gerações que estão agora mais ainda do que nós. Mas e daí? É só viver mais? E daí? É só viver mais 10 anos, 5 anos, 20 anos? A minha grande busca com vocês aqui é como viver mais e o que fazer. Bom dia, Regina, minha querida. E o que fazer para viver mais? Eu sempre digo, envelhecer não tem como. Porque não sei o que, anti-envelhecimento. Porque a dieta do anti-envelhecimento. Gente, isso daí não existe.
Por que não existe? Saímos da barriga da mamãe e estamos envelhecendo. O relógio da vida não para. Todos os dias nós acordamos mais velhos do que ontem. Todos os dias nós estamos em envelhecimento. No entanto, gerenciar o envelhecimento é conquistar longevidade. E longevidade é envelhecer com ausência de doenças. Longevidade não é você parar de envelhecer, isso não existe. Se alguém te vende isso, foge disso, porque pensa, isso é incoerente. Envelhecer é você ter longevidade. Ter longevidade é ter uma vida com ausência de doenças. E hoje, na nossa live, o que eu vou te explicar é o papel do colágeno. Nutri, para que serve o colágeno? Qual é o tipo de colágeno que eu posso usar? Será que a gente tem que tomar colágeno? Eu canso de ver profissionais da área de saúde, muitas vezes até nutricionistas, colegas de trabalho, que vêm a público e falam: colágeno não serve para nada. Se você tomar colágeno ou não, tanto faz. O seu corpo vai tirar a proteína da comida. Se você comer o que tiver na comida, acabou. Pronto, se você tiver uma dieta saudável, você tem o colágeno que você precisa. Então eu tô aqui para te explicar cientificamente, para que literalmente, como diz na minha terra, você não engula tudo com farinha e entenda que o que te faz bem e o que não faz. E mais do que isso, se o que você está investindo o teu dinheiro vai dar o resultado que você busca ter, independente de qual marca você for comprar no mercado. É assim, né? É assim, perfeito? Sejam muito, muito bem-vindas, meus amores, vocês que estão aqui comigo no YouTube, vocês que estão aqui comigo no Instagram. Nilva, querida, Nilva, você não tá no grupo do WhatsApp, amada? Aí depois assim, Nilva, ó, chama a gente no Instagram, chama a gente aqui. Se você não tá no grupo do WhatsApp, aí você não consegue receber o link de aula, tá bom? Mas se você tiver no grupo, a gente mandou o link. Se o link não tiver azul, aí é só você adicionar a gente na sua agenda. Não se desespera, a gente te ajuda, tá? Ontem foi só a aula inicial, de informações iniciais, nós nem começamos ainda, tá bom, amada? Seja muito bem-vinda, a gente ajuda você hoje, tá? Seja muito bem-vinda. Mas você conseguiu entrar na aula, amada, você tá aqui, mas a gente te ajuda hoje. Então vamos lá, vamos nos concentrar aqui na live e depois nós vamos ao resgate da Nilva, porque ninguém fica pra trás, tá bom, Nilva? Se sinta abraçada e querida aqui. Vamos lá, meus amores queridos, vamos falar de colágeno? E agora, Nutri, o que a gente faz, Nutri? A gente usa ou não? Primeiro, deixa eu falar alguns mitos pra você e verdades. Fazer um cozido de pé de galinha vai te ajudar a repor colágeno? Gelatina te ajuda a repor colágeno? Será que essa vai te ajudar também? Vamos para mais mitos que a gente pode falar aqui? Colágeno não é absorvido. Nós não precisamos repor. Todo mundo tem. E se eu não produzo mais é porque eu não preciso. Se você ouviu alguma dessas inverdades, eu preciso te liberar e te libertar de tudo isso hoje com informação científica. Combinado? Então vamos para frente. A primeira verdade absoluta que você tem que saber: todos nós precisaremos de colágeno em algum momento da nossa vida. Todos nós mulheres principalmente, precisamos de colágeno. E hoje você vai entender por que você precisa repor um colágeno e que tipo de colágeno talvez seja o ideal para você. Combinado? E daí você talvez fique meio preso a algumas situações. Nutri, qual colágeno que eu faço? E existe uma coisa muito importante, muito ruim no mercado hoje, que são as falsificações. São os colágenos que não são bem aqueles que a gente precisa, e ainda existe uma coisa pior, que eu acho que é o pior de todos: as dosagens que não servem para nada. O que é dosagem que não serve para nada? Estudos científicos comprovam que se você não tiver uma concentração mínima de uma dosagem específica, de acordo com o tipo de colágeno que você quer, para sintoma que você tem, não funciona. O que significa dizer isso? Eu tenho certeza que você sabe que quando você tiver uma dor de cabeça, você tem que tomar de 1 a 2 marronzinha, certo? A dona Neuza, né? Todo mundo tem uma em casa, todo mundo usa. Aí eu te pergunto, por que quando você tem dor de cabeça, você vai lá e não pega aquele comprimido e corta em 8 pedaços e toma só 1/8 daquilo?
Porque inconscientemente você sabe que se a dose é um comprimido, tem que tomar um inteiro daquele. E você já sabe que esse é o tanto ideal e mínimo para que você tente se livrar das dores de cabeça. Perfeito? Mas e agora? Qual é a quantidade mínima ideal de colágeno que você deve tomar para ter resultado e qual é a condição em volta de você que você tem que criar para que esse colágeno possa ser absorvido com qualidade? As dosagens de colágeno que vêm em comprimido muitas vezes não servem para nada, não fazem literalmente nem cócegas e por isso tem um custo tão acessível. Aí você fala, mas eu tenho um Nutri que eu comprei em cápsula aqui, maravilhoso. É um colágeno para pele que é assim, assim, assim. Mas será que essa tem a dosagem certa? Então faz assim, se você tem um na sua casa, você vai, enquanto eu tô começando essa live, corre e pega o pote. Se você tem em pó, corre e pega um pote. Se você tem em cápsula, corre e pega um pote, porque eu vou te ensinar nessa live como é que você vai avaliar o pote que está na sua casa para saber se ele é bom ou não. Se você não sabe, então beleza, eu vou te ensinar do zero agora e você anota para poder escolher um que funcione de verdade, certo? Bom, continuando sobre essa questão, o que você tem que saber? Aonde tem colágeno no nosso corpo? Será que o colágeno falta só onde forma essas ruguinhas aqui? Será que o colágeno falta só na bochecha que começa a cair, a gente começa a ficar triste sem estar triste, né? Aí as pessoas olham e falam, ai, você tá triste? Fala, não tô triste, só tem bigode chinês mesmo. Daí você não pode ficar assim o tempo todo, porque a pele vai... Não tem, né, meus amores? Não tem. Mas aonde nós temos colágeno? Vamos lá, vamos colocar aqui pra você, né? Se eu consigo compartilhar aqui, ó. Então, olha só, nós temos colágeno, né, nos nossos tendões, nós temos colágeno nas nossas cartilagens, que é o que protegem, né, os encontros ósseos. Qual é a grande validade da cartilagem? Evitar que tenhamos encontros ósseos, né? As nossas unhas têm colágeno, os nossos pelos, os cabelos têm colágeno. A nossa derme, a pele, também tem colágeno, né? O tecido conjuntivo, o que é isso? Esse tecido que parece que faz um xizinho assim, ó. Que eu já vou te explicar por que parece que quando a gente começa a emagrecer, ou quando a gente começa a comer menor, diminui celulite. O que acontece, né? Por que parece que às vezes a gente tem tanta gordura no corpo e tem horas que parece que tem menos? Quando a gente fica mais inchado, parece que tem mais gordura. O que acontece? E daí nós temos ainda, mais um pouquinho, meus amores, a parte aqui, ó, dos tendões, certo? O que são os tendões? Essas cordinhas, né, que literalmente prendem todo o nosso corpo. Então, tudo isso, meus amores, todos esses daqui, é onde nós temos o colágeno. Isso é para você entender que o colágeno está no corpo todo. E sabe por que você tem que entender isso? Porque o passo 1, o colágeno não é um Uber. O que o colágeno é um Uber? Ele não é endereçado. Você não pode comprar um pote de colágeno, tomar um colágeno e querer que aquele colágeno vá exatamente para o teu joelho direito ou que aquele colágeno vá exatamente para as rugas do teu olho esquerdo. Isso não vai acontecer. E eu vou te explicar por que não vai acontecer na nossa live. Combinado? E daí você vai entender como é que isso funciona. Vamos para frente? Que mais? E daí? Começo de tudo, precisamos ou não de colágeno? O que acontece no nosso corpo para que a gente tenha que pensar em repor colágeno ou não? Passo número 1. A partir dos 25 anos, nós temos um decréscimo da produção de colágeno de 1% ao ano. Fez conta, meus amores? Fez conta? Fez conta aqui, meus amores? Olha só, a partir dos 25 anos, nós temos um decréscimo de colágeno, aonde nós temos uma perda da produção de colágeno de 1% ao ano, certo? O que nós sabemos, que é bem importante você saber? No nosso corpo, o colágeno, ele é produzido por algumas famílias de enzimas, tá? Que fazem produção e degradação. Tudo no nosso corpo funciona entre o equilíbrio do que é produzido e do que é degradado, ou seja, do que é mandado embora. Para você saber que isso é tão verdade, nos nossos ossos, quando nós temos um paciente com osteoporose, nós temos sempre que analisar o motivo dessa osteoporose. Se é a ação dos osteoblastos ou osteoclastos, que é quem monta a matriz óssea ou quem para de montar a matriz óssea. É como se o nosso corpo, ao tempo todo, tivesse um dizendo assim, faz agora, e o outro dizendo,
para de fazer que já tem o suficiente. Faz agora, para de fazer que já tem o suficiente. Na nossa pele, nessa estrutura toda que eu te mostrei de colágeno, a partir dos 25 anos, esse decréscimo acontece por uma má comunicação entre umas famílias chamadas ESMADs. Nós temos uma família chamada ESMAD 2 e 3 que fazem síntese. Essa família é a família que é inclusive impulsionada por um dos agentes chamado ácido hialurônico, que daí você já ouviu falar, ai, meu colágeno tem ácido hialurônico, ai, eu passo ácido hialurônico para a pele, depois vou te explicar por quê. Então, essa família, ela é estimulada a produzir colágeno, as famílias 2 e 3. E nós temos as famílias 6 e 7 que dizem, pare de produzir colágeno. E sabe o que acontece a partir dos nossos 25 anos? Essa informação, ela já não é tão modulada. Mas não para por aí, não é só por faixa etária. É pelo que você come diariamente, é pela presença ou não de atividades físicas, pelo consumo de álcool, pelo uso de tabagismo. Então, existem elementos que pioram essa desconexão de informação. Por exemplo, um intestino inflamado com desbiose. Quem tem prisão de ventre, quem tem diarreia. Ai, Nutrila, vem você com o intestino de novo, o negócio não era de colágeno, vim parar na live de intestino. Meu Deus, essa mulher só fala de intestino. Vem cá, deixa eu te explicar para você entender. Você não é o que você come, você é o que você absorve. E se você não absorver a proteína, que é a base para a produção de colágeno, você não vai produzir colágeno porque você não tem o básico. Entende? Então, quando a gente fala num paciente que, em função da faixa etária de uma pessoa, eu e você, certo? Meu corpo começou a produzir menos colágeno a partir dos meus 25 anos. Agora que eu estou com quase 50 anos, o que acontece na prática? Efetivamente, eu preciso ter uma reposição de colágeno. Por que eu tenho que repor colágeno? Porque o meu organismo já não tem o mesmo tanto de colágeno que tinha antes. E o que o colágeno é importante? Para tudo. Ele não tem a ver com estética. Se você veio aqui na minha live querendo saber qual é o colágeno que diminui ruga, você vai ter. Mas você tem que saber que o colágeno é estrutural. O que é estrutural? É para te manter de pé, é para formar musculatura, é para formar estrutura, é para formar pele, é para formar cabelo, é para unha. Se você acha que se você tomar só aquele polivitamínico que está lá escrito hair, né? Hair skin, cabelos e unhas. Não é só para isso. E tem mais. Se você continuar se enchendo de carboidrato e tomando suplemento de colágeno, independente de qual for, você está jogando dinheiro no lixo. Por que você está jogando dinheiro no lixo, minhas amadas? Porque o colágeno é um aminoácido, o aminoácido é proteína. A proteína, ela vai para onde o corpo precisa. E sabe para que você precisa de proteína? Para os teus pulmões respirarem melhor. Sabe para que você precisa de proteína? Para o teu estômago produzir as enzimas digestivas. Sabe para que você precisa de proteína? Para a tua imunidade aumentar. Então, mulheres do meu Brasil, amadas do meu coração, se você fizer uma dieta pobre em proteína, o teu colágeno vai ser usado como fonte de proteína. Eu falo isso para você com o maior carinho porque eu quero te dizer o seguinte, é mais barato então você comer ovo do que comprar o colágeno da Nutri. Certo? É mais barato. Eu falo, é você pegar o colágeno, que é uma coisa que quando você compra um colágeno bom, ele tem um custo maior, porque ele é para ser bom, mas se a tua dieta de base não for boa, você vai errar no básico. Você vai estar consumindo um colágeno que ao invés de ir para a ruga da pele, ao invés de melhorar a sedosidade do teu cabelo, melhorar a fortificar as tuas unhas, ele vai servir para a imunidade. Ele vai servir para a estrutura, ele vai servir para o teu pulmão e para a tua sobrevivência. Entende disso, meus amores? Aí, o que eu quero te falar mais? Claro, a partir dos 50 anos, então, sem dúvida, nós temos uma diminuição ainda maior do colágeno. E o que a gente pode fazer? Deixa eu te mostrar uma coisa bem legal aqui, ó. Quando a gente tem falta de colágeno, tá aqui, ó, vou mostrar para você bem o desenho aqui, ó. Aqui, tá vendo a estrutura aqui, como se fosse tudo arrebentadinho aqui, ó. Ó, e aqui tá vendo como se fosse vários X que se trançam?
O que é isso? Isso aqui são os feixes de colágeno que nós temos embaixo da nossa pele. E esses feixes é que dão sustentação. Deixa eu te explicar, todas as pessoas têm gordura, mesmo as pessoas que são mais magrinhas também têm tecido gorduroso. O tecido gorduroso, ele é nosso protetor térmico. No bumbum, ele é nosso protetor mecânico, para que a gente possa sentar e não machucar os ossinhos. Então, todo mundo tem gordura. O que acontece com o passar da idade? Essas estruturas, que é como se fosse assim, umas redes em forma de X. Então, você imagine, tem uma rede aqui que se encosta com a outra, e daí todas ficam assim, ó, firmes. A pele tá aqui, a tecido gorduroso tá aqui para baixo. Então, essa rede faz com que a pele fique longinho da gordura. Quando essa rede começa a perder a sua capacidade de ficar firme desse jeito, quando o tecido de gordura começa a aumentar muito, essa rede não funciona tão bem. E daí o tecido gorduroso encosta na pele e você consegue ver melhor. E daí, além de uma questão de inflamação por conta do sobrepeso, você tem o aparecimento daquele monte de furinhos que você vê na pele, que é a presença da gordura. Então, você sempre teve, piora quando a gente engorda, mas sempre tem. Então, o colágeno, ele é uma coisa que ele é natural do nosso corpo e que vai diminuindo e acabou, não tem o que fazer. Mas daí você vai dizer pra mim assim, ô Nutri, vem cá, deixa eu perguntar, serve gelatina? Ó, tá aqui no meu curso, né? Posso fazer gelatina? Faço colágeno em pó? Então agora eu vou te explicar por que um funciona, por que um não. E por que se de repente mesmo a vizinha da nossa amiga que estava aqui na live, que tem 80 anos e que todo dia toma chup-chupes de pé de galinha e a pele dela tá boa, não é só por isso. Para que um colágeno entre para dentro da sua célula, ele tem que ser transformado. Você já pensou? Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa bem simples, você vai entender agora. É possível você fazer um bife agora? Acabou a live, você faz um bife. E você pensa assim, eu vou comer esse bife e eu quero que esse bife, que é proteína, a Nutri falou que é proteína, colágeno é proteína. Então eu quero que esse bife entre aqui, nessa célula que tem aqui, ó, bem aqui, onde eu tô com mais ruga. Quando você comer esse bife, você não sabe se esse bife vai chegar ali. Se você tentar colocar esse bife direto em cima da pele, não vai fazer nada. Por que você não sabe? Por que não funciona se colocar em cima da pele? Porque tudo no nosso corpo precisa de uma coisa chamada peso molecular. O tamanho da coisa para entrar aonde ela precisa entrar. O que vai entrar dentro da célula, que é muito pequenininha para nutrir, tem que ter um tamanho que seja fácil de entrar ali, senão não funciona. E o que a gente usa dentro da ciência para você entender? A gelatina é proteína. A gelatina é uma proteína, mas é uma proteína que o nosso corpo não vai conseguir absorver para levar para dentro da célula. Só para você entender um pouquinho mais profundo isso, o colágeno, ele é uma proteína que é uma proteína grande. Eu vou te dar referências de números para você poder guardar isso na tua cabeça e tentar visualizar isso um pouquinho melhor e entender por que se você gastar dinheiro com a gelatina, embora seja um alimento que pode ser utilizado desde que não tenha açúcar, desde que não tenha corante, que não faz sentido nenhum, né? Você querer ter uma pele melhor e se encher de corante estragando o seu intestino, porque o seu corpo não sabe o que é corante, tá? Quando chega lá no seu intestino, ele olha e fala, o que é isso? Corante caramelo. Quem é esse corante caramelo? Nunca ouvi falar, deixa eu procurar uma enzima para poder... Não temos! Então ele vai atacar. Tudo que ele não conhece, ele ataca. Tudo que ele ataca, você desenvolve intolerância, alergia, ou então você acaba tendo uma intoxicação e por acúmulo, inclusive. Então, entendendo que a gelatina é um alimento e que esse alimento tem um peso. Para você ter uma ideia, quando a gente fala em tamanho, o colágeno da gelatina tem entre 300 e 400. Para entrar dentro da célula, a gente precisa de um peso de 0,3. Qual é a diferença, meus amores, entre a gelatina, entre o consumo do pé da galinha? Nutri, então não tem colágeno na gelatina? Nutri, então não tem colágeno no pé da galinha? Tem, claro que tem. Só que você não vai conseguir colocar este colágeno para dentro da célula.
Por quê? Porque ele é muito grande. Então ele vai ser absorvido como proteína e depois vai ser mandado embora pelas suas fezes. O colágeno que vai para dentro da sua pele, o colágeno que entra lá, ele precisa de uma tecnologia. E tem mais, o colágeno tem aquela máxima que diz, né, quando a pessoa é muito influenciável, tipo, ela convive com alguém, ela já vai embora com aquela pessoa. Acabou de conhecer e vai embora com aquela pessoa, né? Tem um ditado popular que fala Maria vai com as outras, mas eu não gosto de usar esse ditado porque eu adoro as Marias. Eu tenho muitas Marias que eu amo, então não gosto de usar esse ditado. Mas é como se fosse assim no nosso intestino. Quando você consome um colágeno que não é hidrolisado, quando esse colágeno chega no seu estômago e ele encontra qualquer outro alimento, ele interage com esse alimento. E sabe o que acontece muitas vezes? Ele não é absorvido, porque ele faz essa interação e vai embora com as fezes. Então, um bom colágeno tem que ser hidrolisado. Um bom colágeno tem que ter o tipo de proteínas que sejam específicas para o que você precisa. Quer seja para pele, cabelo e unha, músculo, quer seja porque você quer para suas articulações, que são colágenos diferentes. Colágeno tipo 2 é para articulação. Colágeno tipo 1, ele sempre vai ser tipo 1 e tipo 3. O colágeno hidrolisado, ele sempre vai ser tipo 1 e tipo 3. Para que é esse colágeno? Cabelo, unha, músculo, pele. Não tem como você tomar um colágeno que seja só para o cabelo, que seja só para a unha, que seja só... Não, porque o que acontece? É a mesma proteína que vai dar origem para as outras proteínas que seu corpo vai fabricar. Então, quando a gente fala em tipos de colágeno e por que a gelatina não funciona, por que o seu colágeno hidrolisado não funciona, é porque, número 1, depende da interação com outros alimentos para ver quanto sobrou de verdade para ser absorvido. Número 2, o peso dessa estrutura molecular influencia o quanto vai conseguir entrar para dentro da célula ou não. Então, o mínimo que você precisa fazer é você testar o seu colágeno. Quando você compra um colágeno, Nutri, e se eu quiser comprar, por exemplo, um colágeno hidrolisado, eu posso? Pode. Pode sim, você pode comprar um colágeno hidrolisado. Quanto que você tem que usar de colágeno hidrolisado para ter um resultado bom? Entenda assim, dentro do colágeno, ele é feito de aminoácidos. O que são aminoácidos? É proteína. Vamos pegar do começo? Temos um bife, um ovo, um peixe. Use aí a proteína que você quiser na sua cabeça, tá bom? Aí você imagina que essa proteína ela é quebrada por enzimas. No nosso corpo tem o ácido clorídrico, né, dentro do estômago. Depois tem as enzimas, as proteáticas, que vão funcionar quebrando. Depois que essa proteína é quebrada, ela é transformada em aminoácidos. E esses aminoácidos é que vão ser usados para fazer a produção de tudo isso que eu estou te falando. Se eu quebrar mais um pouquinho, eu tenho os peptídeos, que são menores ainda, que são os peptídeos de colágeno. E daí a gente tem Peptan, tem Verisol e outras marcas. Quando a gente fala em tipos de colágeno, cada colágeno traz dentro dele o que a gente chama de aminograma. E aí é que está o que vale ouro. Porque o aminograma se refere aos tipos de aminoácido que tem dentro. Por exemplo, se eu disser para você assim, olha, o ovo tem esses aminoácidos. O feijão também tem proteína, tem esses aminoácidos. A carne também tem proteína, tem esses aminoácidos. Em tese, eu poderia fazer colágeno de qualquer um desses três. No entanto, o conjunto de aminoácidos que tem dentro de um colágeno é que define o quanto esse colágeno tem sua potência ou não para te ajudar no que você precisa. E isso difere o preço do colágeno. Porque quanto melhor a qualidade da proteína, melhor a qualidade do colágeno. Porque ele está mais concentrado e com uma coisa chamada aminograma, que tem com maior qualidade. Entende isso? Quando eu trabalho, por exemplo, o colágeno que eu gosto de usar, que eu uso, ele tem pelo menos 20 aminoácidos dentro. Então, ele tem um aminograma de 20 aminoácidos.
Por que esses 20 aminoácidos? Porque eu quero um colágeno para musculatura, porque eu quero um colágeno que tenha eficiência no cabelo, eu quero um colágeno que tenha eficiência na unha, que tenha eficiência na pele, que tenha eficiência na minha estrutura corporal. Então eu preciso desses 20 aminoácidos específicos. Entende? Isso é fundamental para que você escolha um bom colágeno. Se você compra um colágeno e ele é muito baratinho, suspeite. Porque de verdade você está consumindo ali de repente o pó da gelatina. Que agora você já sabe que em tese não tem nada de errado, mas que teu corpo não absorve. Você quer fazer um teste para saber se o teu colágeno vai ser absorvido ou não? Você faz o seguinte, você pega o teu colágeno em pó, mistura ele com água, tá? 1 colher de sopa de colágeno em pó, mistura com água e deixa na geladeira de um dia para o outro. Se ele gelatinizar, ele não é hidrolisado, porque o que é hidrolisado não interage com a água, ele fica mais pronto para ser absorvido. Se ele gelatinizar, ele não é hidrolisado. Se ele não é hidrolisado, você não consegue definir a dose que está sendo absorvida e vai ter eficiência no seu corpo. Por quê? Porque ele faz interação com os outros alimentos. Por isso que você precisa sim ter um colágeno hidrolisado de boa qualidade para você utilizar. Tá, Nutri, mas e daí? Então vamos lá. Qual é a diferença do colágeno tipo 1, que também é tipo 3, entenda isso já, o colágeno tipo 1 também é tipo 3, e do colágeno tipo 2? O tipo 1 e tipo 3, cabelo, pele, unha, musculatura, importantíssimo para nós mulheres, para manutenção de massa magra. Nós tendemos a perder qualidade de massa magra. E o colágeno tipo 2? Então, o colágeno tipo 1, ele tem a função de fornecer os aminoácidos essenciais, mais uma coisa chamada cofatores. O que é cofatores? Coisas que melhoram a absorção e que sinalizam ao corpo que tem que produzir mais. Um bom colágeno, ele repõe o aminoácido, ele tem coisas que ajudam esse aminoácido a entrar na célula e ele ainda tem coisas que dizem para a sua célula, produza mais disso porque você está precisando. Ele bate um papo com a tua célula. Sabe quando isso acontece de forma muito simples na tua alimentação? Quando você come uma feijoada e você consome uma laranja. Vitamina C carreando ferro do feijão para dentro da sua célula. Isso é um cofator para melhorar a capacidade absortiva. Entende? Do mesmo jeito, um bom colágeno tem que ter isso. Então, o colágeno tipo 1 e tipo 3 tem 20 aminoácidos pelo menos. É um colágeno que tem que ter cofatores e sinalizadores. E ele é para quê? Para dar para o nosso corpo o mínimo que a gente precisa para melhorar. Desde que você tenha... E olha que bonito que eu faço, meus amores, se eu consigo. Eu monto uma dieta, ó. Aqui no meu e-book, ó, tem uma dieta do que comer cada dia para você dar uma analisada se você está consumindo mesmo a quantidade ideal de proteína. Porque se você consumir a menos, e atenção mulheres amadas do meu coração de novo, se você começa a ter indisposição porque você está produzindo menos enzimas que quebram a proteína, aí você come carne, se sente meio inchada, de noite você já não janta mais carninha nenhuma, você só quer saber de comer um pãozinho, uma fruta, e você faz o teu colágeno noturno, sinto muito, você está jogando dinheiro no lixo. Porque a proteína que você não põe na alimentação e que você suplementa, vira a proteína necessária da alimentação. E o colágeno tipo 2? O colágeno tipo 2 ele tem outro tipo de funcionamento. O colágeno tipo 2 ele tem a função de ser um interruptor de informação errada. Quando nós começamos a ter deterioração da nossa cartilagem, é porque nós começamos a ter um efeito colateral como se fosse uma doença autoimune, aonde o nosso corpo mesmo começa a atacar as nossas cartilagens. E isso acontece primeiro pelo excesso de toxina no nosso corpo, e as toxinas têm afinidade pela cartilagem. Então, se você tem muita toxina, essas toxinas vão, ou se você está muito inflamada, essas toxinas vão e ficam próximas dessas cartilagens. O seu corpo, vendo que ali tem toxina, ataca. Quando ele ataca as toxinas e a sua cartilagem. Então, o colágeno tipo 2, ele é um colágeno que ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a sinalização. Ele vai dizer para o seu corpo que não é para atacar as suas cartilagens. Ele vai modular a tua resposta imunológica. Por isso que ele é diferente. Ele não é o mesmo que você consome do tipo 1.
Por isso que o colágeno tipo 1 não serve para as articulações, porque o mecanismo de ação é diferente. O mecanismo de ação do colágeno tipo 1 é 3, é repor os aminoácidos necessários com os cofatores. O mecanismo de ação do colágeno tipo 2, ele é para modular a tua resposta autoimune, a tua resposta de defesa, para que teu corpo pare de atacar as tuas cartilagens. Entendeu isso, meus amores? Tô conseguindo me fazer explicar? É um assunto tão importante. A Angel colocou, então tem que consumir os dois juntos? Sem dúvida, amada. Você deve consumir os dois juntos, tá? Você deve consumir os dois juntos. Por que os dois juntos? Porque um é para fazer proteção das tuas articulações, o outro é para fazer reposição dos aminoácidos que você não consegue mais absorver, que teu corpo não produz mais, que as famílias SMADs, que são aquelas que colocam o tanto que tem que produzir e o tanto que param em ordem. Mas não para por aí. Agora tem o fator mais importante. Quanto é o mínimo de cada um que eu tenho que consumir para ter esse efeito? Quanto e por quanto tempo? Quanto tempo eu tenho que tomar para poder perceber uma melhora inicial? Como é que eu sei se o meu colágeno está fazendo efeito? Primeira coisa, lembra que eu te falei que existe como se fosse umas regrinhas de ouro para que você não erre na hora de consumir? Eu sempre falo que são dicas de ouro, né? Para que você não erre na hora de consumir. Primeiro que você tem que saber, colágeno não tem contraindicação. Não existe contraindicação de colágeno porque o colágeno ele é para repor algo totalmente natural do seu corpo. Então não tem contraindicação do seu colágeno. Segundo, existem o que a gente chama de cofatores, que são substâncias que melhoram a absorção. Então, quais são alguns cofatores, deixa eu só pegar aqui bem certinho para vocês, quais são alguns cofatores que eu sempre gosto que o colágeno tenha dentro e por que eu sempre gosto que ele tenha? Primeiro, vitamina C, que é o ácido ascórbico, né? Pode estar como vitamina C ou ácido ascórbico. Segundo, o silício, porque ele vai melhorar ainda mais a fixação desse colágeno, é importante que tenha ali dentro. E a concentração desse colágeno tem que ter pelo menos 8 gramas de proteína por dose. Então, quando você comprar o seu colágeno, aqui onde tem uma coisa chamada tabela nutricional, que você vai ver aqui dentro, ó. Então, por exemplo, o nosso colágeno aqui, ele tem vitamina A, vitamina C. Por que a vitamina A? Porque a vitamina A é um precursor de beta-caroteno. A vitamina A melhora a hidratação. Porque além da gente perder, quando a gente diminui a nossa capacidade de produção de colágeno, a gente diminui a capacidade de retenção de líquido dentro da célula. E daí nós não temos só uma questão de deterioração da nossa pele, de cabelo, por questão de menos produção de colágeno, elastina, nada disso. É porque nós temos também menos preservação de quantidade de água dentro da célula. Então passamos a ter cabelo mais ressecado, unhas que ficam quebradiças e pele ressecada. Nós retemos 30% menos de água quando nós vamos mudando a nossa produção de colágeno. Então, nós precisamos ter pelo menos, 8 gramas de proteína. Então, aqui onde está escrito proteína, tem que estar escrito pelo menos 8 gramas por dose. Como é que eu sei quanto que é a dose? Ela sempre está referenciada em cima. Uma dose são 2 medidas, uma dose são 3 medidas, uma dose é uma colher de sopa, né? Então, tem que ter pelo menos 8 gramas de proteína, tem que ter vitamina A, tem que ter vitamina C. Importante se tiver ali vitamina E também, aqui tem o zinco cromo, B12, tá? E ainda tem fibra. Então, o colágeno que nós usamos aqui, né? Eu digo nós, eu e meu marido, porque a gente já usa faz bastante tempo, né? Então, o colágeno que nós usamos e que eu indico para as minhas pacientes tem que ter essa composição. E você tem que fazer 8 gramas por dia. Qual horário eu tenho que tomar o colágeno? E atenção, você que tem colágeno em casa. Sempre consumir um pouquinho antes de dormir. O colágeno tipo 1 e tipo 3, tá? O 2 você vai consumir de manhã e já vou te explicar por quê.
O colágeno tipo 1 e tipo 3 você deve consumir antes de dormir. Por quê? Porque enquanto você dorme, que você tem a produção de GH, que é o hormônio do crescimento. Nós continuamos tendo produção do GH por toda a nossa vida. Isso é tão verdade que nariz e orelha continuam crescendo. Ou ninguém percebe que quando a gente começa a envelhecer, a orelha e o nariz começam a ficar maiores. Você fala, ai, que meu nariz está crescendo ainda, não acredito, né? Você olha os vovozinhos, a orelha está maior, o nariz está maior. O que é isso? Por quê? Porque nós ainda temos produção do hormônio GH, o hormônio do crescimento, enquanto a gente dorme. E esse hormônio é exatamente um cofator natural endógeno que vai ajudar na biogênese de massa magra. Certo? Então você tem que entender com o seu médico qual seria a outra opção de tipo de colágeno que você poderia estar utilizando. Mas a vitamina C é um cofator importantíssimo para melhorar a absorção do colágeno. Então o que você faz? Você tem esse colágeno que normalmente tem que ser em pó. Por que esse colágeno tem que ser em pó? Porque 8 gramas é uma dose muito grande. Deixa eu te mostrar uma conta bem importante. Eu acho que eu não tenho caneta aqui. Ah, tenho. Vou escrever uma coisa bem importante para você. Vai ter vezes que você vai encontrar colágeno em cápsula, mas eu vou te ensinar a fazer uma conta para você entender de uma vez por que não dá para consumir colágeno tipo 1, não é o tipo 2, tipo 1 em cápsula. Porque você precisa de 8 gramas. 8 gramas equivale a 8, aqui ó, 8 gramas é o que você precisa. 8 gramas equivale a 8.000 miligramas. Colágenos de marquinhas que não servem para nada, vendem para você consumir por dia em torno de 4 a 5 cápsulas. E cada cápsula dessa tem 30, 40 miligramas. Você vai chegar no máximo de consumo por dia a 2.000 miligramas. E você precisa de 8.000. Você precisa 4 vezes a dose. Quando minhas pacientes de mentoria tiram foto do colágeno que elas compram, às vezes em casa de produtos naturais, né? Porque tem marcas que vendem, porque vendem só para vender, porque é colágeno. E é colágeno. Só que é uma dosagem que não funciona, que não é uma dosagem mínima. É como pegar a Neosaldina, cortar em 8 partes, tomar 1/8 e achar que vai resolver. Não vai, porque a dosagem tem a dosagem mínima. Então, por isso que é tão importante você ter clareza da quantidade. Então, é no mínimo 8 gramas. O colágeno tipo 2, que quem é minha aluna agora vai saber, porque é novidade, lançamento. O colágeno tipo 2, ele pode ser sim em cápsula e ele deve ter uma dosagem mínima de 40 miligramas, tá? E esse colágeno, que é um colágeno, olha que importante, vem cá que agora você vai entender tudo. Por que esse colágeno aqui, que é o colágeno tipo 2, e esse aqui é o colágeno tipo 1, tá? Esse é o tipo 1, esse é o tipo 2. Eu já vou te explicar o que a gente vai fazer, porque a gente consegue fazer com preço de fábrica, e já vou te contar como é que você vai ter acesso a isso. Olha só, esse aqui é o colágeno tipo 1, esse é o colágeno tipo 2. Esse, tomar à noite, é pó, pele, cabelo, unha, derme. Esse é só para a parte de cartilagem, articulação. Esse você toma pela manhã. Por que você toma pela manhã? Porque você tem um dia inteiro de aumento de marcadores de imunidade. Lembra que eu te falei que esse é para repor aminoácido? Então aqui dentro existe 20 aminoácidos, que chama-se, os aminoácidos dessa composição chamam-se Body Balance, e essa matéria-prima patenteada com esses 20 aminoácidos são exatamente os aminoácidos cientificamente comprovados para te trazer um resultado bom na concentração boa. Aqui eu tenho 40 miligramas de um aminoácido específico que vai modular a reação autoimune das suas articulações, diminuindo dores articulares e o ataque do seu corpo às suas articulações. Por isso que tem que ser pela manhã aqui. E por isso que esse daqui tem que ser à noite. Então, Nutri, qual que seria o ideal? Eu fazer esse à noite e esse pela manhã. Sempre dessa dosagem. Um pela manhã e um à noite. Quanto tempo para eu ver efeito? Certo? Eu já vou explicar para vocês, tá, meus amores? Quanto tempo é o tempo mínimo para você tomar o colágeno? Quanto tempo é o tempo máximo para você tomar um colágeno? Certo? Então eu vou ajudar vocês.
Isso, o colágeno tipo 1 tem o 1 e o 3, tá? O que faz um colágeno ter tipo 1 e tipo 3 é o tipo dos aminoácidos que estão ali dentro. Então, o nosso colágeno tem tipo 1 e 3 em um e o 2 no outro, que é em cápsula, certo? Quanto tempo, Nutri, a gente começa a perceber... Ah, Nutri, quanto tempo eu tenho que fazer de tratamento para eu começar a ter resultado? Deixa eu só pegar aqui bem certinho para falar para vocês, porque eu separei, tá? Tudo depende do que você está buscando fazer reposição, tá? Primeiro, nos primeiros 1 a 2 meses, o que você vai perceber? Melhora da hidratação de pele. Por que melhora a tua hidratação de pele? Porque você passa a repor colágeno e esse colágeno passa a reter água dentro da sua célula. Reter água dentro da sua célula faz com que haja uma diluição dos radicais livres. Tendo diluição desses radicais livres, nós temos menos oxidação celular. Menos oxidação celular, as suas células vivem mais tempo. Então, a gente previne envelhecimento precoce, certo? Número 2, diminuição da formação de rugas, né? Número 3, age bloqueando a ação dos radicais livres, que eu já expliquei. 65% mais produção de colágeno de 1 a 2 meses. Isso aqui é de estudo científico, tá? Isso aqui é resultado de estudo científico. Que mais? 18% mais produção de elastina. Fundamental para garantir o quê? Que a nossa pele fique mais firme. A elastina é que traz a firmeza da pele. Após 4 semanas, já você percebe melhora de queda de cabelos e unhas. Então, o que é importante você entender? Sempre que você for comprar um colágeno, você vai olhar na rotulagem e tenha no mínimo 8 gramas e que tenha vitamina C ali dentro e que tenha também pelo menos silício e zinco para melhorar a absorção desse colágeno. Número 2, quando você comprar o colágeno, você pode fazer o colágeno tipo 1, que é específico para a pele e tudo isso, ou o colágeno tipo 2, que é específico para articulações, com no mínimo 40 miligramas por dose. Não compre outro tipo ou não compre outra quantidade porque você não vai ter resultado. É simples assim. O importante, meus amores, é que você consiga utilizar e ter um resultado que você vai percebendo que isso tudo vai melhorando. Você vai percebendo que a tua pele vai tendo um resultado melhor e que cada vez que você usa faz mais sentido. Sem esquecer que se você não fizer a alimentação adequada, se você não se preocupar com a quantidade de proteína que você precisa para o teu dia a dia, e não é desde o café da manhã, tá, até o teu jantar, se você não consumir a quantidade de proteína correta, ou seja, o tanto que você precisa para o café da manhã, o tanto para o almoço e o tanto para o jantar, esse colágeno que vai te custar caro. E por que vai custar caro? Porque a indústria teve que tirar ele tecnologicamente e separar uma concentração. Você paga por esse recurso tecnológico. Só que esse recurso tecnológico vai virar para você como se fosse proteína de base. Ou seja, em vez de sobrar, porque entenda que isso só vai funcionar se tiver sobrando proteína no teu corpo. Se não tiver sobrando proteína no teu corpo, esse colágeno que é mais caro que você compra, independente de qualquer marca, você vai estar utilizando como se fosse ovo cozido. É o que eu falo com tanto carinho para minhas pacientes. Não faça o seu colágeno se transformar em ovo cozido, senão você não tem resultado, né? Aí você fala, Nutri, o que é isso? É quando você não tem a quantidade correta de alimentação proteica para sua faixa etária. Legal, meus amores? Tá? O colágeno em pó, Maria, você vai sempre dissolver na água. Então, como é que a gente prepara? Isso é bem legal, Maria, tua pergunta. Nós sempre devemos utilizar um copo de 200 ml de água e estar colocando o colágeno junto ali dentro. Então, assim, bem importante. Então, amanhã, a partir das 7h37, eu entro aqui com você, você escreve a tua pergunta e eu vou te ajudando. Posso tomar suco detox e tomar o colágeno à noite? Pode sim, amada. Tá bom? Perfeito? Meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que você tenha conseguido. A gente passou de 1 hora de live aí, né? Mas o importante é que você consiga ter os resultados e que você entenda um pouquinho mais. Sim, Célia, pode tomar o colágeno tipo 1 e tipo 2 em conjunto. Não tem problema nenhum, tá? Normalmente o médico também faz prescrição. Um beijo para vocês, um ótimo dia e amanhã 7h37 eu espero vocês novamente só para responder as tuas dúvidas e te ajudar para você ter uma vida um pouquinho melhor aí do outro lado. Beijo, um ótimo dia!